Minha gente, nós hoje temos a satisfação de entrevistar o Dr. Paulo Geiger, que é editor, um conhecedor profundo dos assuntos que envolvem Israel, o sionismo e a questão do Oriente Médio. E como nós hoje vivemos um momento de grande turbulência naquela região, achamos por bem entrevistar uma pessoa da capacidade do Paulo. Eu queria saber o seguinte, Paulo. Primeiro, é uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com você. E vamos já iniciar sobre a questão do Irã. A Agência Internacional de Energia Nuclear, em seu último relatório, ela mostrou que os subterrâneos do Irã hoje já têm quase como certa tudo que é necessário para a construção da bomba atômica. Eu pergunto, isto não é uma ameaça gravíssima à existência do Estado judeu, à existência do Estado de Israel, e o mundo não está atentando para esta questão? Beleza. Com relação à nuclearização do Irã e à perseguição de uma bomba nuclear pelo Irã, nós temos muitas evidências, mas muitas suposições também. Tudo é baseado em suposições. A Agência Internacional de Energia Atômica tem mais do que suposições, ela tem análises, digamos, técnicas para chegar a esse relatório que eles fizeram, mas a questão da ameaça não é uma suposição, não é mesmo, nem mesmo é implícita. A ameaça de um Irã nuclearizado ou não, com ou sem a bomba atômica, a existência do Estado de Israel, é uma declaração explícita do líder e do seu governo, não uma vez só, mais de uma vez, em diferentes ocasiões. O Irã, que não é um país árabe, que não é um país ligado historicamente à questão, às causas árabes ou à causa dos palestinos, ao ser uma potência islâmica radical, ele se tornou uma ameaça muito mais evidente, porque não há uma discussão política na pauta. Não está se discutindo uma questão geopolítica entre Israel e Irã, mas assim a crença baseada em religião do Irã de que um regime não islâmico no Oriente Médio tem que ser exterminado. Então isso não é uma ameaça suposta, é uma ameaça explícita que é agravada pela evidência, quase a certeza, de que o Irã está desenvolvendo a sua energia nuclear na direção de uma bomba nuclear. Então, na realidade, nós temos duas evidências, uma implícita, que é o Irã se tornando uma potência nuclear, e outra explícita, que ele é uma ameaça à existência de Israel. Reúne as duas coisas, podemos avaliar o nível dessa ameaça. Paulo, os principais envolvidos nesse programa nuclear do Irã são o Exército e a Guarda Nacional, nós costumamos dizer os ayatolás. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público o porquê deste domínio. O programa nuclear do Irã foi conduzido por várias fontes, inclusive estrangeiros, que foram contratados para isso. A União Soviética colaborou na construção do primeiro reator nuclear do Irã. Existem muitos interesses, muitos fatores internacionais, inclusive externos ao Irã, desenvolvendo uma energia nuclear, o que não é, em si mesmo, não é problema nenhum. Desenvolver energia nuclear é uma das alternativas energéticas do mundo moderno. A questão é a orientação para um artefato nuclear de destruição. Neste caso, querer ser uma potência nuclear no sentido de uma arma atômica é uma orientação política de domínio de poder. Quem domina o poder no Irã é a teocracia, os ayatolás, como os representantes conceituais e legais da teocracia radical iraniana, o islamismo radical que domina o Irã. O exército iraniano também participa, mas o exército iraniano é o exército do Estado iraniano. Se amanhã o regime iraniano mudar, se o Irã voltar a ser uma democracia não religiosa, radical, não uma teocracia, o exército iraniano continua tendo o seu papel, o seu exército profissional. A guarda do regime teocrático do Irã é a Guarda Nacional do Irã. Esta é a identificada com a teocracia radical do Islã. E o controle do programa nuclear do Irã está passando do exército para a teocracia, para a Guarda Nacional, o que é preocupante devido a essa razão. Ou seja, se a Guarda Nacional do Irã é que vai controlar o programa nuclear do Irã e ela está ligada à teocracia, aos conceitos, à ideologia da teocracia iraniana, a ameaça que representa o desenvolvimento nuclear do Irã é ainda maior. Paulo, nós temos acompanhado aí pela imprensa de que Israel hoje já possuiria um artefato capaz de atingir todo esse programa nuclear que existe no Irã, nos subterrâneos,
e que Israel estaria preparado para, a qualquer momento, invadir o Irã. Você acredita nisso? Sua pergunta tem dois planos de resposta. Uma é a questão da decisão israelense de atacar o Irã preventivamente. É uma questão muito delicada que tem que ser considerada com certos argumentos. A segunda é se Israel tem a capacidade, uma vez decidido, de fazê-lo efetivamente, que é o que você está perguntando com relação a essa capacidade. A primeira parte da pergunta é delicada porque, em geral, nossa mídia, os nossos formadores de opinião, encaram essa questão como uma questão global, de geopolítica global, de direito de desenvolvimento de energia nuclear ou não, de uma questão de uma ameaça, digamos, virtual do Irã, que no caso de Israel não é uma ameaça virtual. Os israelenses e o povo judeu em geral têm uma experiência histórica, que é a marca de sua própria percepção do mundo, de que todas as ameaças contra ele foram cumpridas. Hitler escreveu o Mein Kampf muito antes de executar aquilo que ele escreveu. Israel, como um Estado que defende a existência judaica em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, não se pode permitir constatar a veracidade das ameaças pós-fato. No momento que Israel constatar que a ameaça do Irã é verdadeira, depois do fato, talvez Israel não exista mais. Então, Israel tem uma linha muito clara de prevenção, uma linha vermelha em que, a partir daí, eu não posso me permitir esperar para ver se é verdade ou não, porque essa permissão pode gerar a minha destruição. Isso aconteceu na Guerra dos 6 Dias, isso aconteceu na destruição do reator nuclear em 81 do Iraque, isso aconteceu na destruição do reator nuclear da Síria. Então Israel tem uma linha vermelha, que a partir daí, se Israel julgar que a sua existência é ameaçada, ele, com seu exíguo território, sua exígua capacidade de resistência, digamos assim, estratégica, ele não pode esperar. Então, existe um ponto que poderá haver uma decisão israelense de um ataque preventivo, se Israel julgar que já existem elementos suficientes para considerar que um ataque do Irã não é só uma ameaça, mas é uma possibilidade real. Então, existe essa possibilidade. A questão é se Israel é capaz. Aí eu, que não conheço os fatos, não sei as armas que Israel dispõe, ninguém me contou, não contou a você também, nós não saberemos, nunca a não ser depois dos fatos também. É de se supor que se Israel quer guardar para si a possibilidade de decidir qual é a linha vermelha que ele vai atacar, que ele tem os meios para isso. Se ele não tiver os meios para isso, a sua capacidade de decidir também não existe. Então é tudo uma questão de declarações, de bravatas, coisa que Israel não irá fazer. Inclusive, a minha opinião pessoal é que um ataque possível de Israel no Irã não virá na semana que Israel fala sobre isso. Virá numa semana que esteja tudo calmo, que isso não se falou mais sobre isso, uma surpresa total. Se Israel dispõe ou não dos meios de fazer isso, é uma outra pergunta. É um risco enorme, é um risco de conflagração de todo o Oriente Médio, do mundo inteiro em função disso. São muitas coisas a serem levadas em consideração, mas a sobrevivência física de Israel é o primeiro fator que Israel levará em consideração. E se diz, só para responder com um boato a sua pergunta, que hoje já existem armamentos capazes de perfurar o solo nas profundidades em que estão as usinas nucleares do Irã. São bombas de várias etapas, de várias fases, em que a primeira perfura o solo, depois a segunda perfura mais uma camada. Então, é de se supor que se Israel precisa ou quer guardar para si o direito de optar se faz um ataque preventivo ou não, que Israel, ao fazer isso, tem os meios para fazê-lo. Paulo, foi um prazer muito grande a sua participação no nosso programa. Esperamos poder contar outras vezes com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, tão esclarecedor para os nossos telespectadores. E fica aí um tempo para a sua mensagem final. Fica à vontade. A minha mensagem, como eu não posso dar certeza, eu dou esperança. Eu tenho esperança, eu quero crer, eu quero acreditar, quero esperar que um dia o Irã, com qualquer religião que tenha, que seja uma nação pacífica como Israel pretende ser, que esteja em boas relações com Israel, que o Oriente Médio seja um lugar pacífico e que não sejam necessárias armas nucleares para nada, que os povos se entendam, que convivam, porque a lição da modernidade é que nós não tendemos a ser os mesmos, nós tendemos a conviver a diferenças. É preciso que as diferenças se reconheçam diferentes e encontrem espaço para conviver nesse mundo tão complexo. Então eu tenho esperança que um dia o Irã e Israel possam se conviver na mesma mesa, sem ameaças nucleares e nem outro tipo de ameaça qualquer. Que assim seja. Amém. Amém.